Hoje, no programa N-Business, nós vamos falar sobre o Fórum de Marketing de Curitiba, uma promoção do Positivo e da RPC. Rudolph Giuliani, ex-prefeito de Nova York, abriu o fórum no Teatro Positivo e disse que a liderança hoje exige 5 atitudes: ler bons livros, ouvir especialistas, debater opiniões, escrever as conclusões e refletir. E é este o caminho para tornar-se um líder que realmente mostra as soluções, decide e não se deixa levar apenas pelo senso comum. Ele não acredita em decisões tomadas a partir de tecnologias ou pesquisas de opinião. Com a tecnologia moderna, haveria o risco de tomar decisões precipitadas a partir do excesso de informações. Giuliani criou a política da tolerância zero, diminuindo a criminalidade, gerando empregos e cortando impostos na administração de Nova York. O diretor mundial de marketing da Unilever, Simon Clift, também participou do fórum. Ele disse que as novas mídias e os consumidores, muito mais atuantes, mudaram as marcas e a forma de trabalho das empresas e que a mídia digital está criando uma nova democracia. Muita gente já passa mais tempo na internet que em frente à televisão. Com tudo isso, o desafio do marketing hoje é usar os pontos de contato com os consumidores. Para Clift, não existe mais a comunicação de cima para baixo com o cliente, onde ele apenas ouvia. As marcas têm que cumprir suas promessas e ter atitudes que realmente influenciem a sociedade com programas de marketing de impacto social e não mais de filantropia. O vice-presidente da RPC, Rede Paranaense de Comunicação, Guilherme Cunha Pereira, também falou no fórum defendendo a transparência em uma sociedade em rede. A comunicação e o futuro não depende tanto da tecnologia, depende também da tecnologia. Mas, sobretudo, depende dos comportamentos, da responsabilidade individual e pessoal na sua atitude, na sua atividade perante a sociedade como um todo. Então, a ideia central era essa, muito mais uma reflexão sobre a comunicação em sentido amplo. É falso pensar, ao contrário do que alguns imaginam, que o futuro vai vir definido pelos gigantes da tecnologia, pela inovação, pelo surgimento de uma tendência inovadora e nem pelos comportamentos imediatamente decorrentes do uso da tecnologia, como por exemplo redes sociais. O que é decisivo é o contexto de sentido em que isso está inserido. Então, aí entra todo o tema da credibilidade, entra o tema da responsabilidade social, entra o tema da contribuição para a sociedade, o resgate também da ideia de virtude e assim por diante. Então, essa foi a linha central. Fiz uma comparação, utilizei aquela frase atribuída a Arquimedes, de que dei-me um ponto de apoio e moverei o mundo. Claro que a tecnologia, a revolução digital, é uma alavanca, mas é preciso um ponto de apoio. Um ponto de apoio são, sem dúvida nenhuma, os grandes valores democráticos que conformam uma sociedade saudável. Então, essa é a mensagem central. A palestra final do fórum foi do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Com um público de 2.400 pessoas, o ex-presidente falou sobre a conquista da confiança e da credibilidade e sobre os diferentes tipos de liderança, como a emocional, a carismática ou a populista, e disse que liderar mesmo é fazer o que realmente precisa ser feito, tendo a coragem de enfrentar a opinião pública. Liderar, para ele, é principalmente adquirir o poder do convencimento. Foi assim que ele disse haver conseguido a estabilidade da economia, vencendo a hiperinflação com o Plano Real.
Foi uma aula de liderança, história e administração. Talvez um dos momentos mais difíceis da minha experiência nesse aspecto tenha sido o Plano Real. Alguém hoje aqui numa aula me perguntou sobre o Plano Real. Tenha sido o Plano Real. Por quê? Inventamos um modo de conviver com a inflação. Então criou-se aqui uma coisa que chamava-se correção monetária. Então as pessoas que tinham conta no banco vão para o banco, põem seu dinheiro lá e o banco refaz no fim do mês, repõe o que foi pedido pela inflação, corrige monetariamente. E quem não tem conta no banco? Esse perde. Como a imensa maioria da população não tem conta no banco, não tem como se defender. Mas quem tinha ainda podia, empresas, mais ou menos a classe média, alguma defesa. O governo também. O governo também se defende. Por quê? Porque ele faz uma correção monetária nos impostos. Então o imposto sobe todo mês. E ele não faz correção monetária no pagamento das dívidas dele. Então o empresário que fez um contrato, se o governo atrasa 3 meses, a inflação está de 20% ao mês, quebra. Então o que o empresário faz? Põe um preço muito mais alto. E aí, para você, a corrupção está ali junto. Porque ninguém sabe avaliar o que, quanto vale o que. É impossível. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui ministro, o governo federal não sabia quanto cada estado devia, cada município devia. E nem os estados sabiam. E a Caixa Econômica Federal, que financiava os estados, não tinha como não receber de volta o dinheiro. Então ela parava de emprestar para fazer casas. E as pessoas vão se acomodando a essa situação. Mas alguém ganhava com isso. Ganhava quem, por exemplo, quem pudesse operar com moeda estrangeira e ao mesmo tempo havia desvalorização, ganhava. Alguns setores de exportação podiam ganhar. Enfim, tem quem perca e tem quem ganhe, se estabelecem interesses e é difícil mudar, mesmo em termos sociais. Pode-se dizer, bom, a inflação é um malefício para os trabalhadores. Mas a liderança sindical pode usar a inflação. Por quê? Porque é muito fácil conclamar a greve na inflação, porque todo mundo está perdendo. E é muito fácil conceder um aumento também, porque transfere para o preço e com o tempo aquilo desaparece. Então era um modo contínuo de greve, reivindicação, concessão de inflação, nova greve, concessão de inflação, e o pessoal vai se habituando e tal. E havia profunda descrença em que fosse possível acabar com a inflação. Por quê? Porque nós já tínhamos tentado várias vezes, com vários planos para acabar com a inflação. E muitos planos bem feitos, alguns deles pelo menos, bem feitos. Que os mais antigos aqui se lembrarão. Do dia para a noite saiu no Diário Oficial. Mudou tudo. Nós conversamos com o professor José Pio Martins, vice-reitor da Universidade Positivo. Professor, que impressão fica desse grande evento do Fórum de Marketing? Olha, esse evento, apesar do nome Fórum de Marketing, teve 2 momentos que tratou de assuntos que interessam ao pessoal de marketing, mas que são assuntos de natureza muito mais ampla, de natureza econômica, sociológica, política, que foi a palestra de abertura com o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, e a palestra de encerramento com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Essas 2 palestras, na verdade, foram feitas até para quebrar aquele conjunto de palestras técnicas. Então, desse ponto de vista, eu diria o seguinte. Primeiro, foi um fórum que tratou de questões de marketing, em que os profissionais dessa área puderam discutir teorias, discutir ideias, observar opiniões e cumpriu a sua função. Mas teve também esses 2 momentos que, de resto, acabou atendendo a quem tivesse curiosidade por assuntos da política, da economia, do mundo da gestão, da liderança, que foram essas 2 palestras que eu mencionei. O presidente Fernando Henrique Cardoso, falando sobre liderança e contando histórias, mesmo assim esteve em sintonia, esteve muito próximo a uma visão de marketing também. O marketing político, o convencimento. É que o presidente Fernando Henrique Cardoso, na verdade, tem pelo menos 2 figuras num homem só. Ele é um grande sociólogo e, como tal, é um homem que tem muitas teorias, conhece muito de história, aliás, foi professor de história econômica, e é um homem que tem uma contribuição intelectual e filosófica ao mundo das ideias. E o outro homem é o Fernando Henrique Cardoso, o político, o gestor público, 2 vezes presidente do Brasil, é uma experiência evidentemente inédita e que oferece, portanto, um cabedal de conhecimentos incomparável. Então o presidente Fernando Henrique, quando fala, está falando de história, está citando exemplos e deixando uma série de reflexões. No caso, ele falou muito de confiança e credibilidade,
como atributos de uma boa liderança. E nesse seu estilo professoral de contar histórias do mundo e de contar casos da sua experiência, leva a uma reflexão muito boa numa linguagem muito agradável. Aliás, todo professor, como bom contador de história, acaba usando essa arma positiva para atrair a atenção da plateia, que foi o que ele conseguiu. E é claro, é um homem que, independentemente de alguém gostar ou não gostar do governo dele, concordar ou discordar de ideias dele, é um homem inteligente, é um homem intelectual que merece sempre ser ouvido. Professor Pio, o senhor teve uma experiência interessante que foi acompanhar o presidente, receber o presidente, trazê-lo até aqui, ter esse trabalho de acompanhar o presidente e conversar com ele por bastante tempo. Qual é a visão do lado humano de Fernando Henrique Cardoso? Eu tive uma experiência de transitar bastante tempo com ele aí sozinho, sem escolta, sem, digamos assim, assessores, só nós dois. E o presidente Fernando Henrique Cardoso tem umas características curiosas, a meu ver. Primeiro, que parece que é um homem de bem com a vida. Segundo, que o intelectual está sempre presente em toda observação que ele faz. Terceiro, que ele tem uma noção muito clara da falibilidade humana e de que o poder é transitório. E apesar de ele ter fama até de ser um pouco vaidoso, e não tem como um presidente não ter algum grau de vaidade, mas é um homem que tem muita consciência das limitações do cargo. E a impressão que se tem é que se ele não fez mais, ou melhor, é porque, como diria o Aristóteles, o homem é homem em suas circunstâncias. O presidente Fernando Henrique começou a governar o Brasil logo após a sua eleição, em 1995, ele começou o seu mandato, teve 2 mandatos, em conjunturas completamente desfavoráveis. E, na circunstância, ele deixou algumas heranças muito boas, sobre as quais até o presidente Lula acabou, digamos assim, se beneficiando delas, mas navegando bem. Que foi pelo menos o combate à inflação, liquidar com a inflação foi uma façanha, a lei de responsabilidade fiscal acho que foi uma outra façanha fantástica, e uma terceira façanha foi sanear o sistema financeiro brasileiro, que, com a privatização dos bancos estatais, e com o saneamento de alguns bancos privados que estavam em situação muito ruim naquele período. Enfrentou várias crises internacionais e, na circunstância, eu acho que a história vai reconhecer como um homem que começou um legado de um Brasil sério, coisa que o Brasil não era muito. Nosso convidado para falar do Fórum de Marketing de Curitiba é Rogério Mainardes, diretor de marketing do Grupo Positivo e coordenador do Fórum. Rogério, qual foi, afinal, o resultado que se viu de todas essas presenças importantes? Dá para resumir para onde vai o marketing, as novas tendências desse setor? Eu acho que sim, eu acho que o resultado que a gente obteve, realizando um evento desse nível aqui em Curitiba, foi algo extraordinário. Primeiro porque nós saímos do lugar comum das discussões de marketing voltadas à propaganda ou ao sistema criativo e passamos a uma reflexão mais profunda. O aspecto da liderança, que foi o que norteou toda a programação do Fórum de Marketing nesse ano de 2009, ele vem, na realidade, ao encontro daquilo que nós, profissionais de marketing, precisamos buscar para nossas empresas. Nós precisamos, na realidade, liderar mercado, nós precisamos posicionar produtos, nós precisamos criar diferença, precisamos fazer com que tenham seguidores para as nossas marcas. E, a partir dessa reflexão, em que a programação vem se estendendo desde a abertura com o prefeito Giuliani até o encerramento com o presidente Fernando Henrique, na realidade foi tentar demonstrar esse aspecto maior do marketing, né? Esse desafio maior que o marketing tem, de poder entender o que leva à liderança, o que leva a você conquistar mercado, você conquistar a confiança do consumidor e também, ao longo do tempo, você manter essa credibilidade para o produto, para a marca, para a empresa. Todos nós que trabalhamos na área de marketing e de comunicação, nós estamos passando um momento bastante difícil, um momento, acho que histórico, onde você tem que abandonar antigos conceitos, usar a tecnologia a serviço do marketing. E o Simon Clift mostrou de uma forma muito interessante como você consegue manter os princípios, que são aquele da satisfação, quer dizer, a empresa, o papel social da empresa, ele não pode ser deixado de lado pelo simples busca do lucro.
E o lucro pode vir e vem muitas vezes com maior quantidade, num volume muito maior, se você realmente fizer alguma coisa aliado à sociedade, que você entenda a aspiração, procure o bem comum. E esse processo todo da comunicação e a forma como Simon Clift demonstrou isso, é que hoje você precisa criar uma experiência positiva ao consumidor. Ele precisa ter na sua marca um respaldo, ele precisa ter a segurança de que ao comprar aquele produto ele está ajudando uma empresa para o bem, e para o bem comum, não simplesmente para o bem da empresa ou para o bem de si próprio. E esse é o aspecto que ele procurou abordar, da responsabilidade social que existe ao você simplesmente ter uma ideia. Pode ser uma excelente ideia, você pode ter realmente uma ideia extremamente criativa, mas ao mesmo tempo você precisa falar o que isso vai fazer para o futuro da sociedade. E aqui, ao ele mostrar a estratégia da Unilever em todo o mundo, ele procurou mostrar que com diferentes produtos, com diferentes ações, ele na realidade procura estar perto da sociedade, procura uma interatividade, uma experiência positiva para o consumidor dos produtos Unilever. A abordagem do prefeito Giuliani foi muito feliz, porque ele não trouxe, na realidade, grandes novidades, mas ele reforçou coisas básicas. Por exemplo, a importância do profissional ou do líder ler muito e ler tudo, poder ter um senso crítico para você saber qual é a informação que você precisa. E isso vem de uma base cultural que é necessária. Ninguém lidera sem ter a informação. Mas o excesso de informação na liderança faz com que isso se disperse. E como você precisa, o líder precisa ter foco, precisa estabelecer os objetivos. E para estabelecer esse foco, a informação é necessária. Então, a abordagem que o prefeito Giuliani mostrou e procurou demonstrar de uma forma extremamente prática foi a importância da leitura, a importância da informação seletiva, Ou você está vendo, e hoje nós temos um excesso de informação, e muitas vezes a pessoa pega a informação errada, e ao levar aos liderados, ou ao levar à comunicação, ele não consegue abordar isso, porque a comunicação não flui. Não flui porque ela perde o objetivo, perde o foco. E o prefeito Giuliani demonstrou essa importância que nós estamos no mundo de hoje, de ter todas as informações, acesso a todas as informações, mas saber para que informação eu preciso para repassar essa informação, que ela realmente venha dentro do foco, dentro do objetivo que se estabelece numa caminhada que você faz, seja na empresa, seja qual for o projeto em que você vai liderar. Você precisa traçar um caminho, você precisa ter lá o objetivo, aonde você quer ir, como você quer ir, e para trazer as pessoas dentro desse projeto, dentro dessa ideia, você precisa ter as informações pertinentes daquele caminho que você vai traçar. Eu acho que essa abordagem do prefeito Giuliani foi muito interessante, porque com o alto da sua experiência, baseado numa vida pública que todo o mundo conhece, podemos dizer que o mundo mesmo conhece, a partir do episódio de 11 de setembro, e até o próprio propósito dele, da candidatura à presidência dos Estados Unidos, faz com que ele tenha se tornado realmente um exemplo da pessoa que sabe liderar, de que passou os grandes desafios, solucionou conflitos de toda a ordem, seja ele do ponto de vista da segurança de Nova York, seja ele do ponto de vista da educação. Foram grandes as mudanças, e onde ele juntou a classe empresarial, ele teve que convencer pessoas, ele teve que implantar suas ideias, e para pôr essas ideias em prática, ele precisava das informações em torno da ideia. Então, isso tudo dá realmente uma credibilidade muito grande para o que ele falou, e acho que a todos os participantes, o fato de ouvi-lo, e ele trazendo uma forma muito básica, muito clara, muito didática, foi realmente de grande valia. Acho que o presidente Fernando Henrique veio complementar, embora um não tenha tido contato com o outro previamente, mas no Fórum de Marketing nós fomos agraciados com essa abordagem complementar que o presidente Fernando Henrique fez, e que também do alto da sua experiência de ter governado esse país por 8 anos, com 2 mandatos, ele também teve essa abordagem muito feliz de mostrar esse fato de que às vezes você precisa dizer um não, você precisa realmente abrir mão de caminhos, muitas vezes muito mais rápidos, muito mais fáceis para você atingir o objetivo, mas que ao mesmo tempo podem complicar as coisas ou se perder na comunicação. Então ele volta com essa informação que você mesmo salienta, ele volta a mostrar a importância do líder manter o foco,
A importância do líder de saber exatamente o caminho, o objetivo que precisa traçar e muitas vezes a firmeza, né? Que é isso de querer agradar todo mundo, de você querer estar aí para todos. E quando a gente traz essa palestra dos dois, tanto do Giuliani como do Fernando Henrique, para o nosso mundo do marketing, ele quer dizer o seguinte: você não pode querer agradar a todos os consumidores. Obrigado, Mainardi, pela participação. E nós terminamos aqui o nosso programa, que fala sempre sobre a economia regional. Muito obrigado pela audiência e até breve.